Tu falou, Alexandre? Aí tá botando a Eu culpa vou pra dizer, ti. olha... Não, eu gosto de dar os créditos a quem dê. fala as frases corretas. Esses 2 reforços aí que chegaram, eles vão ter muita dificuldade pra vir lá titular, não, viu? Esse Tuco Herrera vai jogar um pouquinho melhor aí que esse rapaz... Já era. Gostou do Matheus Pereira ontem? Bom, gostei. Estreia bem, personalidade. Porque, falando especialmente dos reforços, né? A gente está visualizando que há um problema lá no centroavante, né? O Lucero não tá bem, o Davidson quando entra não faz a diferença. E o Adam Barreiro tá brigando com esses dois, né? Que estão em baixa. E o outro jogador, né, Denise? O José Herrera, que é o Tuco, né? Ele joga de ponta direita. O Adam que é centroavante, né? Então, ele vai disputar a posição com o Marinho, que é o outro jogador também. Basta se esforçar um pouquinho, viu, meu o garoto? Nos torcedor treinos. também já não, Que dá não certo. aguenta, Vê só né? umas 2 carreirinhas boas aí que você toma essa vaga do Marinho, O Marinho tranquilamente. acaba, Denise, durante o jogo, quem acompanha a partida, ele acaba impedindo que as jogadas aconteçam. Porque ele segura tanta bola que ele não consegue fazer com que a jogada tenha fluidez, né? Então, uma exibição muito ruim. Agora, lá na lateral esquerda, o torcedor tá cobrando, né, e reclamando da situação do lateral esquerdo. Ele ia botar quem? Esse é o problema, né, Denise? Mas ele não coloca ninguém, ou ele chegou nessa situação por culpa dele também. Não só o Vojvoda, tá? A diretoria de futebol, porque Fortaleza já tinha afastado o Diogo Barbosa antes. Ele e o Paul foram afastados juntos. Sim. Após aquele compromisso contra o Cruzeiro, né? Aí nem foram para os últimos jogos da temporada, ficaram afastados. O Paul Fernandes já saiu. O Diogo Barbosa não saiu, permaneceu. Mas sempre foi uma atuação muito abaixo. O Bruno Pacheco estava no departamento médico. O lateral esquerdo que ele tinha para colocar era o Diogo Barbosa. Quando o Papelinho esteve aqui, ele disse que ia acabar com as improvisações, né? Sim. Ele falou que não queria mais, apesar do Brito, zagueiro, estar jogando de lateral direito. Sim, pra não usar o Tinga. Exatamente. Quem era o lateral esquerdo disponível, não havia outro. Ia colocar quem? Gaston Ávila? Ninguém quer também. O Mancuso na direita pode jogar na esquerda, é verdade. Mas aí foi uma escolha do Vojvoda, né? Ter o Diogo Barbosa, que era o lateral de ofício. E ele foi muito mal. Então qual é o problema disso tudo? É verdade que o Diogo Barbosa era o único disponível. Era, mas era por culpa do Fortaleza. Porque o Fortaleza não entendeu que precisava mudar o lateral esquerdo. Ele poderia ter negociado o Diogo Barbosa, que é um cara que ainda não completou os 7 jogos na Série A, pode jogar em outro time, e trazer um outro lateral esquerdo. Mas aí, Denise, a gente sabe que as negociações estão acontecendo, alguns outros jogadores saíram, tudo tá demorando muito, né, pra se esclarecer. Até isso acaba pesando contra o Fortaleza, que é o Fortaleza que prometeu mudanças drásticas, né? E as mudanças, acho que elas ainda estão sendo pontuais e até algumas muito naturais. Mas a lateral esquerda vai ficar com o Diogo Barbosa até o Bruno Pacheco melhorar. Cabo é bom, né, não, João? O João olhando pra você atento, Alexandre Mota. E aí você aprendendo, gera né? um problema de elenco, de próprio gerenciamento de elenco. Gerenciamento, que é o problema de elenco. Você gera um gerenciamento de elenco porque você tem algumas decisões que você vai fazendo ao longo da temporada e a gente tá falando aqui, dispensa uns jogadores, não vamos improvisar outro. E o próprio Diogo Barbosa, quando ele foi contratado, e ele dava sinais muito disso, que era um jogador que não ia entregar muito no setor defensivo, né? Nos times que ele passou, no próprio Fluminense, no Palmeiras, ele era um jogador muito mais de ponta, de aceleração, e ele não consegue mais entregar isso com a intensidade que o Fortaleza precisa, ou que o próprio Vojvoda pede a ele, porque a gente também não sabe qual a orientação do treinador. A verdade é que o Fortaleza volta dessa parada com alguns erros, né? Alguns erros crônicos, né? Que o torcedor entende logo, e a gente destaca rapidinho. O setor de ofensivo do Fortaleza não funciona há muito tempo, não conseguem render bem. Essa parte da lateral que a gente via algumas improvisações, pelo visto, vai ter que mexer em alguma ponta. E o outro momento, cria-se uma expectativa muito grande para esses reforços. Quando a gente brinca aqui que basta um pouquinho mais de esforço que eles tomam a titularidade, é porque o nível dos que estão entrando está muito abaixo. O Davidson entrou e pouco agregou ao jogo. Mas ele não atrapalhou, mas ele não é para atrapalhar, ele é para fazer gol, ele é para marcar, ele é para ser efetivo. Então quando você mexe no time e você vê pouca saída, pouca criatividade, é porque alguma coisa está errada. O banco de reservas ele tem que ser um aliado do treinador. O banco de reservas ele tem que contar com o elenco e o cara consiga mudar o dinamismo da partida, mudar a cara do jogo. E o que a gente vê no Fortaleza, entra jogo e termina, começa jogo e sai jogo, e os caras não conseguem mudar. O Davidson entra no campo, o que ele agrega pro ataque do Fortaleza? O que é que ele incomoda o zagueiro? Então, assim,
uma sucessão de fatos, de erros. Ele deu um passe ontem pra ninguém. Ele recebe o passe no meio, toca a bola pra ninguém. Então, assim, não agrega em nada. E aí, é isso que eu acho que o torcedor se preocupa. Porque o Fortaleza ontem, eu esperava ter uma postura diferente, até conseguiu ter, mas é um time que continua desorganizado. É isso que mais me chama a atenção no Fortaleza. São jogadores que atuam juntos algumas temporadas, são jogadores que atuam juntos alguns momentos e mesmo assim não conseguem ter uma organização. Uma organização na saída de bola, uma organização, eu jogo com o Davidson já há 6 meses, então eu sei pra onde ele vai tocar, eu vou aparecer no vazio aqui porque a bola vai chegar em mim. Então o Fortaleza não consegue concatenar 2, 3 jogadas. É isso que preocupa o torcedor. E aí entra um outro ponto. Esses reforços, eles precisam render. Eles precisam entregar algo que os titulares ou que quem já estava aí não está entregando. Nós estamos vendo aí, você que está na TV, os melhores momentos da partida. Fernanda Alves, ela também tá pistola com o Diogo Barbosa. Cadê a mulher? Chama. Eita! Fernanda Alves. No clima da Bahia, Fernandinha. Eita, menina. Eita, Gata Show. Eu amo a Bahia, mas ontem foi complicado. Foi complicado. O forrozinho poderia se sobressair, né, mulher? É, né? Boa tarde pra você, pro Alexandre, pro Bandeira e todo mundo que nos acompanha pela Verdinha e pela TV Diário. Difícil a situação do Fortaleza, que tinha 5 metas pelo ano e 3 já não foram cumpridas. Além do Cearense e da Copa do Brasil, perde agora a Copa do Nordeste, que tinha como objetivo o título em 2025. O Fortaleza, que perde por 2-1, teve um único gol marcado por Matheus Pereira, que foi o destaque da partida positivo. Entrou como estreante, teve a primeira oportunidade de vestir a camisa tricolor, fez um bom trabalho e ainda marcou o gol. Teve ali uma boa sequência dentro do meio-campo. O que faltou foi afinidade por parte, por exemplo, de Lucero, de compreender algumas situações, do Diogo Barbosa também, do restante do elenco, de entender qual era o princípio da jogada feita pelo Matheus Pereira. Mas, de fato, ele foi o melhor atleta do Fortaleza em campo. E o destaque negativo não tem como não ser Diogo Barbosa. O atleta é extremamente questionado. No jogo contra o Cruzeiro, teve uma má atuação, ficou ali de escanteado pelo treinador, não viajou para jogar contra o Racing nem contra o Flamengo. Ficou naquela dúvida se ele ficaria ou não no elenco. Quando o Sérgio Papelin esteve aqui, falou da permanência por só ter ele na posição, mas de fato não tem como não falar da má qualidade de que ele vem apresentando dentro de campo, principalmente depois do jogo de ontem. Tem um lance específico que é dentro da área e ele leva uma caneta que é assim absurda e deixa o Bahia muito vulnerável, poderia até ter aberto o placar naquele momento, mas de fato é o destaque negativo que a gente traz. E aí fica o torcedor na bronca, na cobrança, e tem que o Fortaleza repensar em relação a essa possível contratação de lateral esquerdo. O que fazer nesse momento? Realocar o Mancuso? Porque não adianta também ficar utilizando, por exemplo, um zagueiro como o Brits na lateral direita e colocar, que é zagueiro, mas faz a lateral direita, e colocar o Mancuso na lateral esquerda, que é lateral direito de origem. Utilização de peças em posições de forma improvisada é o que vem prejudicando o Fortaleza também. Mas agora tem que focar no Clássico Rei. A equipe voltou de voo fretado já na madrugada e tem treino hoje à tarde, às 18 horas, Gata Show. Valeu, Fernandinha. A gente vai falar muito sobre o Clássico Rei, mas amanhã, gente, voltando a falar sobre esse jogo, por mais que no segundo tempo, por mais que a situação não foi boa pro Fortaleza, no segundo tempo, eu achei até na reta final o momento do abafa ali, sabe? Onde o Vojvoda optou por mudanças, né? Algumas entradas. E aí, gente, na hora do abafa, o Fortaleza buscando, aí o João Ricardo foi até pra área tentar fazer o gol, buscando o empate, porque sabia que no empate a decisão ia para as penalidades. Mas falta mais, gente. Denise, Lucero não tá rendendo, Davidson não tá rendendo, os novatos, os novos atletas não estavam regularizados, tem todo esse contexto, ok, tudo bem, mas falta mais para um time que não quer ser rebaixado, viu, doutor Alexandre? Denise, assim, né, as pretensões do Fortaleza são muito altas e o Fortaleza tinha uma expectativa em torno da Copa do Nordeste que traçou como objetivo ser campeão, né?
Então ele acaba atingindo esse objetivo, é verdade. Aí tinha uma expectativa, desculpa, mas começou horrível a Copa do Nordeste também. É, exatamente. Mais um ano em que ele conquistou o título recente, ele também começou muito mal. Muito mal. Ele evoluiu ali no mata-mata. Dessa vez isso acabou não se confirmando, né? Eu nem diria, Denise, que foi uma péssima exibição do Fortaleza comparada ao que o Bahia fez. A grande questão é que o Bahia pouco produziu e ganhou. O Bahia ganha em um pênalti e uma falha individual, né? Em jogos recentes do Fortaleza, esses jogos que a gente citou aqui, né? Que o Diogo Barbosa foi até afastado, Fortaleza basicamente foi humilhado em campo, né? Contra o Flamengo, aquele jogo contra o Cruzeiro também, o Fortaleza foi muito mal, extremamente dominado com muita facilidade. Então o que o Fortaleza vai se apegar nesse momento é de ter conseguido competir alguma coisa. Mas esse competir alguma coisa ainda é pouco. Dos setores, dividindo o campo por setores, eu diria que defensivamente o Fortaleza não fez uma partida tenebrosa. Os 3 zagueiros que estavam em campo, eles contribuíram para o jogo, né? O Brits, por exemplo, era responsável por marcar o Eric Pulga, conseguiu participar disso. Ele não deixou o Eric Pulga se criar. Aí você tem a dupla de zaga ali, né? Teve um pênalti também que a arbitragem marcou em relação ao Mancha. Não acho que foi pênalti mesmo. O Mancha estava até de costas na jogada. Então, acho que a dupla de zaga funcionou bem. O Diogo Barbosa é o grande gargalo do time, né? Ele foi muito mal e todos os duelos, todos os momentos em que ele precisou participar do jogo, ele errou. Então, realmente, é um problema grande tê-lo no time. Mas aí, Denise, quando você vai para o meio-campo, e para mim o problema central tá lá, porque você cobra muito do Lucero, se cobra muito do ataque, né? Mas a bola não chegou para o Lucero em nenhum momento, nem para ele finalizar. Então você acha que ainda tá faltando a engrenagem do meio-campo? Não há esse meio-campo totalmente estabelecido. Se a gente olhar para o meio-campo, o Vojvoda, ele tem um sistema de jogo muito bem estabelecido, né? Mas ele faz um rodízio com relação às peças. E para esse compromisso contra o Bahia, ele espelhou o time do Bahia. Se você parar para pensar, foi isso que ele fez. Ele colocou 4 peças no meio-campo, que é o setor do Bahia mais forte. O Bahia tem um meio-campo muito qualificado. E o Bahia não fez uma exibição extraordinária, não. No segundo tempo, o Bahia tem uma chance, já aos 40 e poucos minutos. Pouco produziu também no jogo, então um jogo muito carente dentro desse cenário, em que o Fortaleza teve alguns duelos em que ele conseguiu disputar. Só que isso é pouco de fato, Denise. E quando a gente olha para o meio-campo, esse quarteto, só o Matheus Pereira se destacou. Não só por conta do gol, mas achei que ele foi um jogador que prendeu bem a bola, conseguiu distribuir bem os passes. É um jogador que não tem tanta velocidade, mas ele olha o jogo pra frente. É diferente, por exemplo, de você ter o Rossetto no time, que ele pega a bola, prende e recua. Ele não olha pra frente. O Matheus Pereira produz pra frente. Então ele fez uma boa exibição. Foi só a estreia dele, era um jogo difícil. Ele foi bem e fez gol. Mas os demais do meio campo não contribuíram nada, Denise. Pochettino não fez uma atuação consistente. O Martínez foi muito mal no jogo. E o Sacha, meu amigo, parecia que ele não estava nem em campo. Pois é. Estava ali preenchendo ali o campo e tal. Então, isso também atrapalhou muito a produção ofensiva do Fortaleza, porque é um setor que, para mim, Denise, é o setor que mais precisa de mudanças. Além do ataque, né? O Fortaleza está buscando volantes porque ele precisa redefinir o seu meio-campo. O Matheus Pereira teve um bom cartão de visitas, mas será se ele vai ser mantido? Será que o Fortaleza vai jogar dessa forma agora? 4 no meio-campo, só 2 no ataque? São questões que a gente vai esperar ainda o Vojvoda dos próximos jogos para saber. Torcedor, o que é que você achou, hein?